E estamos de volta, e dessa vez, mais um vídeo de Ofukaishi no Uta aqui no canal. Recentemente tivemos o final da história do mangá, finalizando assim com 200 capítulos, tendo um final triste, porém alegre, com Nazuna e Yamori ficando juntos, mas ao mesmo tempo estando separados. E com uma dúvida cruel que assola até hoje muitos fãs do mangá. No universo de Ofukaishi no Uta, vampiros não podem se apaixonar por humanos. Caso contrário, se esse vampiro morder essa pessoa amada, os dois podem acabar morrendo. No final do mangá, Nazuna acaba se apaixonando perdidamente por Yamori, correndo o risco de poder morrer se continuar ao lado dele. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, não existe risco sequer da Nazuna morrer ao morder ele? E a resposta para isso já foi mostrada no mangá, onde apenas os fãs mais atentos conseguiram pegar. Tá curioso para saber mais sobre? Então fica aqui no vídeo, pois hoje iremos destrinchar o final de Ofukaishi no Uta. Mas antes de começarmos, existe algo muito importante a se fazer, que é deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E Ofukaishi no Uta foi uma obra que eu amei muito e esteve presente desde os primórdios aqui no canal. Então esse vídeo é bem importante para mim, como forma de despedida a essa obra e também resposta a uma grande questão. Então sem mais enrolação, vamos começar. Eu irei assumir aqui que todos já viram o mangá, para poderem estar por dentro do que eu irei abordar nesse vídeo. Se você não leu ainda, leia antes de ver o vídeo, senão você corre um grande risco não só de tomar spoiler, como também de não entender as explicações que eu vou falar aqui. O final de Ofukaishi no Uta foi um tremendo divisor de águas. O autor fez um final um tanto quanto aberto para os dois protagonistas. Muitos fãs reclamaram sobre várias pontas soltas e perguntas sem solução, mas na verdade não é bem assim. Muitas respostas para diversas questões no mangá foram já respondidas no decorrer da própria obra. A grande dúvida que esse final de Ofukaishi no Uta nos deixa é: vampiros não podem se apaixonar por um humano, caso contrário, se esse vampiro morder esse humano, os dois podem acabar morrendo. Mas Yamori, a esse ponto na história, é um meio vampiro, e a Nazuna também é um humano vampiro. Duas exceções raras nesse mundo, onde essa regra não pode ser aplicada por várias questões. Mas calma, vamos por partes. Antes, precisamos entender os eventos que levaram até o fim do mangá. E um bom ponto de partida é no final da festa de Halloween, onde Yamori, após acidentalmente levar um tiro de Anko, a investigadora, desperta seus poderes de meio vampiro. No capítulo 96 do mangá, nos é explicado melhor como Yamori ativou essa forma. Ela explica que, por conta das fortes emoções que Yamori sente, ele é capaz de ativar essa forma meio vampira dele, que vai ser bastante útil no futuro do mangá. Até esse ponto, muitos acreditam que o fato dele não ter virado vampiro por completo é única e exclusivamente por não ter se apaixonado ainda pela Nazuna, que é uma tremenda mentira e eu vou explicar mais pra frente. O próximo grande arco na história, que vai até próximo final, é o arco da Kiko, a vampira que Mahiro, amigo de Yamori, está tendo um caso. Logo no início já somos apresentados a dois personagens que serão extremamente importantes. São eles Azami e Suzuki. Conhecemos Azami em uma batalha, pois ele era um dos servos da Kiko, e ele e Yamori acabam tendo uma luta, onde no final descobrimos que ele é um cara muito legal e nunca mataria ninguém. No capítulo 114, Azami explica como ele se tornou um vampiro, e nesse meio tempo aparece Suzuki. Suzuki queria matar a Kiku porque ela estava chamando muita atenção no meio vampiro. Outra batalha ocorre e Yamori luta com ela também, e no final das contas, Azami e Suzuki se unem ao grupo. No capítulo 121 é onde de fato conhecemos pela primeira vez a famosa regra. Através de boatos, Suzuki comenta que vampiros que se apaixonam por um humano não podem morder esse humano, senão esse humano vai morrer. E a partir daqui, muitas das coisas na história se tornam um talvez gigante. Não existe uma resposta certa para tudo. Os vampiros não sabem tanto assim das regras e perigos que existem. Os capítulos seguintes são mais focados em investigações sobre a Kiku Hoshimi, onde descobrimos que ela era muito amiga da mãe da Nazuna, a Haru. O fato é que descobrimos também aqui que tanto a mãe da Nazuna quanto a Kiku estavam tentando achar uma forma de voltarem a serem humanas. Na viagem a Hokkaido, em que a turma de Yamori estava tendo, que coincidentemente era o mesmo local onde Mahiro também estaria com a vampira, o grupo acaba achando esse Denji, que é um ex-servo da mãe da Nazuna, e o seu nome era Haruka. Através dele podemos descobrir mais sobre o passado e motivações das duas querem voltar a serem humanas. Enquanto a Hoshimi montou uma teoria de que, se ela se apaixonasse por um humano e o mordesse, talvez ela poderia sim virar uma humana de volta, a Haru foi um pouco mais radical. Ela decidiu engravidar de um humano, assim nascendo a Nazuna. Sim, a Nazuna é uma meio vampira, mas relaxa que vamos comentar mais disso mais pra frente. No final de todo esse rolê em Hokkaido, e depois de uma batalha com a Kiko,
tudo acaba em redenção, com a nossa matadora de vampiros desistindo de cumprir sua vingança e Amori fazendo as pazes com seu amigo Mahiro. E por que de tudo isso? Porque tanto Mahiro quanto Kiku iriam acabar morrendo logo em seguida, em prol de conseguir cumprir o seu objetivo, de se tornar uma humana mordendo a pessoa que ama. Uma cena muito linda onde os dois acabam desaparecendo ao nascer do sol, provando assim que as teorias estavam certas. Descanse em paz os dois. Depois de todos esses eventos, o grupo de vampiros analisa melhor o que aconteceu com a Kiku. E conclui-se que, quando você vira um vampiro, você meio que congela no tempo. Então, como a Kiku estava viva há séculos, quando ela virou humana, acabou que todos esses anos voltaram de uma vez só pra ela. E como humanos não sobrevivem tanto tempo assim, ela acabou morrendo. O grande problema é, Nazuna acabou se apaixonando por Iamori, e traumatizado com os últimos eventos, os capítulos finais se focam em um conflito de emoções e também meio que uma despedida e desfecho dos personagens na obra, já que todo mundo decidiu ir para um canto diferente. A partir desse ponto, a história nos mostra explicitamente como Iamori e Nazuna estão apaixonados um pelo outro. Iamori confronta Nazuna para saber o que estava acontecendo, e aqui temos a declaração dos dois, mostrando que o amor era mútuo, mas não podiam ficar juntos. Isso porque descobrimos que Nazuna não aceitava tomar o sangue de ninguém que não fosse o Iamori, e toda vez que ela estava com ele, ela queria mordê-lo. Vale lembrar que Nazuna considera beber sangue como comer e fazer oba-oba ao mesmo tempo. E como ela não estava mais tomando sangue, ela estava aos poucos morrendo. Até deu uma briga feia com Haruka por conta disso, e nesse ponto, os dois decidem se separar. Nazuna diz que vai partir e vai voltar quando ela parar de amar Iamori. Ela dá o último beijo nele e parte falando que o ama. A partir daqui, Iamori decide continuar nesse mundo de vampiros, se juntando com a Anko, a detetive, estudando e combatendo vampiros por meio período. E no último capítulo temos um time skip de 3 anos, onde vemos a Nazuna em um lugar bem distante do Japão, morando em uma casa sendo tia de criança, onde ela nunca voltou pro Iamori, pois nunca conseguiu parar de amar ele. Mas isso não é problema, pois o Iamori foi até ela. Enquanto os dois conversavam, por impulso, Nazuna tenta mordê-lo, mas Iamori se defende com um poder meio vampiro, mostrando assim que ele ainda podia virar um meio vampiro, e estava treinando para isso. E como solução para os dois ficarem juntos, Iamori trouxe um saco de seu sangue para Nazuna tomar, e sempre que ela tentar mordê-lo, ele vai conseguir se defender também. E assim a história acaba com os dois incertos ainda se vão ou não morrer caso a Nazuna morda ele. Mas eles decidem ficar juntos mesmo assim, num pega-pega pra sempre, com o último quadro da Nazuna afirmando que Iamori era a pessoa que ela amava. Muito bem, quem leu esse final sem muita reflexão da obra por um todo pode ter achado bem triste. Entretanto, agora finalmente posso falar que não. Não existe de forma alguma perigo dos dois ficarem juntos. Primeiramente, podemos considerar que Iamori já cumpriu seu objetivo de se tornar um vampiro há muito tempo. Mas aí você me pergunta, como ele virou um vampiro e servo da Nazuna, se mostra até o final da história ele sendo meio vampiro? E a resposta para isso é, Nazuna, por ser um humano vampiro, pode ser que só tenha a capacidade de fazer servos meio vampiros. Vamos levar em conta aqui duas coisas. A Nazuna, pessoal, ela nasceu de um humano com uma vampira. Apesar de muitos a considerarem uma vampira, em um flashback, a própria mãe da Nazuna cita ela pra Kabura como sendo um humano vampiro. Então é inegável ela não ser um meio humano e meio vampiro. E outro ponto aqui é o fato da Nazuna nunca ter tido um servo antes, sendo Iamori o primeiro, por assim dizer. Em nenhum momento da história temos uma confirmação de que Nazuna poderia fazer servos que fossem 100% vampiros. Nazuna e Iamori tinham problemas em definir o que de fato era amor de verdade. Mas se analisarmos desde lá os capítulos 50 e diante, Iamori já demonstrava sim gostar da Nazuna, ficando até envergonhado sobre. Então, em uma dessas mordidas, acabou que uma delas já tinha transformado ele. Porém, tinha essa condição de só ativar quando sentisse uma emoção forte. Outro ponto aqui que temos que levar em conta é a regra de um ano posta pela Anko, onde ela fala que se dentro de um ano após a primeira mordida a pessoa não se transformar em vampiro, então ela nunca iria se transformar em um. O Iamori, galera, passou mais de 3 anos podendo se transformar em um meio vampiro, o que indica que
que de fato ele já estava como servo da Nazuna por definitivo. O grande problema do mangá é que o autor não explora e nem desenvolve as questões do Yamori sendo meio vampiro. Tudo isso em prol de manter um drama pra narrativa pro final do mangá. Até a Nazuna sendo o humano vampiro ele não quis abordar direito também. Mas mesmo assim, digamos que tudo que eu falei não sirva de nada. E que mesmo a Nazuna mordendo o Yamori sendo meio vampiro, ainda assim possa vir a matar ele e morrer também no processo. Para isso existem dois pontos na história que refutam isso. O primeiro feito pelas próprias vampiras de que Akiko só morreu por conta dela realmente virar um humano no final e o Mahiro ser um humano também. A Nazuna não teria como virar humana, pois ela já é meio humana de certa forma, e o Yamori é meio vampiro, então não tem o menor sentido isso. Mas agora, digamos que essas condições ignorem o meio vampirismo de Yamori e a Nazuna possa morrer mordendo ele. De novo, voltando à mesma questão, o que matou a Akiko foi o fato dela estar viva há séculos, e todos esses anos voltarem de uma vez só pra ela. Mas no caso da Nazuna, não tem como isso sequer acontecer. A partir do capítulo 56, descobrimos que a idade da Nazuna canonicamente entre 30 a 40 anos ao todo. Então mesmo que ela vire uma humana, ela não sofreria tanto assim pelo limite de idade por ser bem jovem. Inclusive recomendo muito lerem do capítulo 56 até o 65, pois mostra o passado da mãe da Nazuna e a relação tanto dela quanto da Nazuna com a Kabura. Vale muito a pena conferir. Então no final, com base nos dados analisados pelo próprio mangá, pode concluir-se que sim, Yamori já é um servo da Nazuna e não teria perigo algum a Nazuna morder ele mesmo estando apaixonada. E no final do mangá mostra muito isso. Por conta dessa incerteza que os dois têm, acabou impedindo deles se entregarem totalmente pro amor. Mas com todas essas análises, dá pra tranquilamente dizer que os dois podem sim ficar juntinhos. E você, discorda de tudo isso? Tem alguma coisa contra? Fala aí, bora discutir sobre. Então é isso aí, muito obrigado por ter visto até aqui, e obrigado Yofukashi no Ota por fornecer vários waifus de qualidade para nós. Então é isso aí, valeu, falou e tchau. Fui!